Livro O Fruto de Suas Mãos, capítulo 4. Princípios e métodos. Número 1. Seja pacífica. As mulheres que desejam ter paz com outras mulheres devem entender a diferença essencial entre princípio e métodos. Um dicionário define princípio como uma regra básica, lei geral ou doutrina usada como base de compreensão ou guia para ações ou comportamento. Uma mulher cristã deve aprender a pensar biblicamente. Ela deve derivar os princípios básicos do seu modo de viver a partir da palavra de Deus. O mundo nos pressiona intensamente com os seus princípios a respeito do casamento e criação de filhos. Mas, se aprendermos a pensar como cristãs, podemos discernir entre princípios cristãos e princípios mundanos. Um método, em contraste, é um procedimento ou modo de fazer algo. Em outras palavras, nós usamos métodos para aplicar nossos princípios. Por exemplo, considere este sadio princípio materno. Todas as mães cristãs devem alimentar seus bebês. Esse princípio pode facilmente ser provado na Escritura e poucas pessoas, se é que alguma, questionarão um princípio tão fundamental. Contudo, a despeito da concordância geral sobre esse ou outro princípio relacionado, há muita discordância sobre o método de aplicar esse preceito tão simples. Algumas mulheres amamentam seus filhos, outras dão mamadeira. E, é claro, há questão da alimentação com hora marcada ou não, quando desmamar um bebê, e assim por diante. Dentro de uma comunidade cristã, as famílias certamente irão partilhar muitos princípios comuns, mas seus métodos irão variar. Algumas vezes, a fidelidade a um método chega ao ponto de gerar confusão e controvérsia, pois o método de alimentar o bebê pode começar a se tornar maior e mais importante do que o princípio de que os bebês devem ser alimentados. De repente, começa a haver pressão para convencer mulheres a se juntarem a um grupo e apoiarem um método específico. É óbvio que esse não é um argumento para provar que todos os métodos são iguais, pois não são. Alguns métodos são inferiores a outros. Antes, a questão aqui é que os métodos dos outros simplesmente não são da nossa conta. Se uma amiga pede conselho quanto a um método, é claro que podemos dar conselho. Mas, quando partilhamos um método, devemos nos lembrar de que não estamos em uma batalha moral. As cristãs jovens são particularmente vulneráveis a esse tipo de pressão equivocada. Quando as irmãs se juntam, é natural que conversem sobre filhos. Isso pode dar a uma que é zelosa demais a oportunidade de exercer pressão. Se as mulheres jovens sentem que não possuem experiência, uma mulher com uma forte defesa do seu método pode exercer grande influência. A jovem mulher cristã pode sentir que não é realmente dedicada a menos que adote o método. Como cada família constitui uma unidade cultural distinta, é bom que nossos métodos difiram. Deus não quer que caminhemos alinhados com os outros como em uma formação militar. E isso também se aplica quando algumas famílias têm métodos inferiores. Podemos considerar que o método deles não é sábio. E lembre-se de que há outros mais sábios do que nós, que veem a inferioridade de alguns dos nossos métodos. Devemos nos alegrar no compromisso comum que temos com os princípios bíblicos e com a variedade de métodos que o povo de Deus emprega. Se nos tornarmos excessivamente zelosos com a conformidade a nosso método, o resultado normalmente é conflito entre cristãos. Cheguei a tratar com mulheres que, por causa das suas fortes convicções a respeito do modo como se deve alimentar um bebê, passaram a fazer críticas àquelas irmãs que usavam um método diferente. Isso não deveria acontecer. Vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5,13.
Certamente, as mulheres da igreja não devem entrar em rixas a respeito de em quantas horas um bebê deve ser alimentado. A quem isso interessa? O que alguém faz nesse assunto particular não é da conta de ninguém. Não é uma questão moral e não temos razão para disputar a esse respeito. Outro exemplo dessa distinção crucial entre princípio e método diz respeito à educação. Os cristãos devem concordar com o princípio bíblico de que os pais são responsáveis perante Deus pela educação dos seus filhos. Ora, se uma família escolhe educar os filhos em casa e outra decide matriculá-los em uma escola cristã, esse assunto não deve despertar paixão em nós. Se ficarmos na defensiva com o nosso método predileto de educação, deixemos de lado o primeiro ponto do princípio de que os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. Eles não são responsáveis pelos filhos dos seus amigos. Não honramos a Deus, sendo críticos ou agindo em defesa. Como nossos amigos educam ou alimentam seus filhos, não é da nossa conta. Perigo ainda maior surge quando as pessoas começam a pensar que seus métodos de aplicação dos princípios bíblicos são mais espirituais. Se cairmos nessa armadilha, então, os métodos se tornam uma questão de importância primária para nós. O resultado é um sentimento de superioridade sobre aqueles que diferem de nós. Isso, obviamente, conduz à autojustiça, inveja, ciúme, disputas e querelas. Um benefício da exortação de Paulo às mulheres mais velhas para que instruam as mais jovens é que as mais velhas não estão apegadas a seus métodos. Elas se lembram dos seus princípios e, em geral, já esqueceram alguns dos detalhes dos seus métodos. À medida que crescemos em graça, que possamos todas aprender a discernir as diferenças entre princípio e métodos. Relaxar e manter a paz quando virmos que os métodos dos nossos amigos não são os nossos. Número 2. O limite da cortesia. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. 1 Pedro 3,8. As mulheres cristãs não somente precisam distinguir entre princípio e método, mas precisam parar de buscar por uma lista simples de como fazer, entre aspas, como guia para uma vida cristã. Hoje, na maior parte do mundo evangélico, numerosas pessoas parecem muito prontas a dar uma lista de faça isso, não faça aquilo. As mulheres são particularmente vulneráveis a tais listas, porque elas nos dão um falso senso de segurança. Está tudo certo porque eu estou seguindo as regras. Essas regras são geralmente apresentadas a nós em frases apelativas como o modo de Deus para ou a visão bíblica sobre. Se estivermos adotando um método, é preferível chamá-lo de uma abordagem bíblica ao invés de a abordagem bíblica. Essas regras, supostamente, nos dizem como Deus quer que abordemos o namoro, controle de natalidade, a alimentação e criação dos filhos. Nos são dadas regras sobre como usar o cabelo, quanto de joias e maquiagem podemos usar, que roupas devemos vestir, que comidas podemos comer e o que podemos fazer no dia do Senhor, que tipo de música é permitida, se podemos ter televisão em casa, como e onde devemos educar os nossos filhos e se nossos filhos e filhas podem praticar esportes e assim por diante. Devemos também nos lembrar de que aquilo que decidirmos fazer no parágrafo acima não está acima de questionamento. As leis e os princípios de Deus se aplicam à nossa vida nessas áreas. Mas nossos métodos de obedecer à lei não têm a mesma autoridade que a própria lei. Outro aspecto que precisa ser abordado envolvendo toda essa questão dos diferentes métodos é o aspecto da cortesia comum.
Como tratamos nossas amigas quando diferimos delas quanto aos métodos? Falamos pelas costas? A Bíblia chama isso de calúnia. Nós as criticamos abertamente? Dizemos a elas que tais métodos são inferiores aos nossos? Isso pode ser arrogante ou simplesmente grosseiro. Somos oficialmente políticas, mas carregamos comentários que expressam nosso desprazer e desaprovação quanto à aplicação que fazem dos princípios de Deus? Tentamos envergonhá-las para fazer com que pareçamos melhores? Isso não é nada afável. Aqui vão alguns poucos exemplos. Entre aspas, quantas vezes você acha que precisa alimentar o seu bebê? O meu já dormia a noite toda com 6 semanas. Aspas novamente. Seu mais novo já está com quase 2? Você sabe que 2 é bom, mas 3 é melhor? Aspas novamente. Que você não está educando. Por que você não está educando o seu filho em casa? Aspas. Por que você está educando seus filhos em casa? As mulheres que se sentem livres para se expressar sobre tais coisas podem não ter ideia do dano que estão causando. A simples cortesia proíbe uma mulher de criticar levianamente outros métodos. Também proíbe questões impertinentes como: vocês estão fazendo controle de natalidade? De fato, a menos que alguém esteja pedindo sugestões, há poucas circunstâncias nas quais outras mulheres precisam voluntariar-se desse modo. Em um lar cristão piedoso, os métodos devem ser resultado do ensino e convicção do marido com auxílio e suporte da esposa. Essa é outra questão porque mulheres não deveriam ser grosseiras a respeito da aplicação de outra mulher cristã faz dos seus princípios e dos princípios de Deus. Pode ser que ela esteja sujeitando-se alegremente às decisões do marido, para depois descobrir suas irmãs tentando-as à desobediência e ao desencorajamento. Mas as mulheres cristãs podem discutir seus métodos? Claro, mas os limites da cortesia e dos bons modos devem estar firmemente afixados. Do contrário, o resultado comum serão alterações e sentimentos feridos. Porém, surge a questão: como deveríamos discutir os métodos? Primeiro devemos ser, como Pedro exorta, todas de um mesmo sentimento. Devemos ter a mente de Cristo. Devemos ter uma mesma mente quando tratamos dos princípios. Devemos ter compaixão umas pelas outras. Isso significa iluminar, suportar as fraquezas umas das outras, revelar as faltas, perdoar umas às outras e, como diz Pedro, amar as irmãs e ser entranhavelmente misericordiosas. Uma irmã misericordiosa não é uma acusadora, pregando seu método sem qualquer cuidado com a condição das suas irmãs. Cortesia significa ouvir e fazer perguntas, e não disparar questões. Nós não interrompemos ninguém, nem ficamos impacientes e iradas. E se tratar de uma questão delicada, a cortesia exige que não façamos perguntas e cuidemos da nossa própria vida. Ser afável exige que tenhamos, como os puritanos costumavam dizer, zelo pelo nome do nosso próximo. Não espalhamos anedotas que possam macular o nome das nossas companheiras cristãs. Cortesia e amor e misericórdia devem nos impor limites. Devemos proteger a reputação e a posição das nossas irmãs e suportar umas às outras em amor. Não há nenhum desafio em suportar pessoas que concordam conosco em tudo, mas é necessário graça para suportar aqueles que têm ideias e métodos bem diferentes dos nossos.